O laudo da perícia realizada no corpo de Breno Paladino, de 21 anos, que estava desaparecido e foi encontrado ontem na zona rural de União dos Palmares, apontou que ele foi morto com requintes de crueldade. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente com mais informações, porque a causa da morte foi, de fato, disparo de arma de fogo, né, Bia? Isso, Edson. O laudo cadavérico apontou que a causa da morte do Breno Paladino foi traumatismo crânioencefálico por instrumento pérfuro contundente. Isso significa dizer que a vítima foi assassinada com 2 tiros, sendo um na região da nuca e outro na parte de trás da cabeça. O médico que realizou essa perícia no corpo do Breno também identificou que ele foi assassinado com requintes de crueldade. Ele teria sido espancado antes da morte. Isso porque foram encontradas várias lesões de agressões, tanto no abdômen quanto na face, no rosto da vítima e também marcas de estrangulamento no pescoço. Por isso, a perícia entende que ele lutou para sobreviver. Ele teria lutado com seus algozes, com seus assassinos para tentar se safar, mas acabou sendo exatamente assassinado com 2 tiros na região da nuca e também na parte de trás da cabeça, tiros a queima-roupa. Inclusive, os 2 projéteis foram coletados do corpo da vítima e foram encaminhados para exame de balística. Então, essa foi a conclusão do laudo do IML para a morte do jovem, que foi encontrado ontem dentro de um carro que foi jogado num açude, na zona rural do município de Branquinha. O Breno, ele foi sepultado hoje, no final da tarde, no cemitério Parque das Flores, aqui em Maceió, numa cerimônia restrita a familiares e amigos. Inclusive, nós estivemos lá, tentamos contato com a família, mas estão ainda todos muito chocados, muito abalados com esse crime. E a família preferiu não gravar entrevista, pelo menos por enquanto. A gente tentou contato, mas realmente o clima estava muito difícil, de muita comoção e tristeza para todos os amigos do jovem, que tinha muitos amigos aqui em Maceió. Ele que morava na Gruta de Lourdes, saiu de casa na última quarta-feira dizendo que iria fazer compras, negociações na cidade de União dos Palmares. Mas até agora a investigação aponta que ele nem chegou em União dos Palmares. Ele teria sido levado justamente pelos assassinos até essa região do açude, lá no povoado Timbó. E o carro dele foi jogado lá como uma encenação, para parecer que era um possível acidente. Tentaram aí esconder ou dar uma outra conotação para o crime, jogando o veículo dentro do açude, mas a polícia já sabe que isso foi somente uma tática, para tentar confundir a investigação. Até o momento, a principal linha de investigação é de crime de latrocínio, roubo seguido de morte, mas não há nenhuma motivação ainda esclarecida a respeito desse assassinato. E essa investigação está sendo conduzida. A DEI, que começou a Divisão Especial de Investigação e Capturas aqui em Maceió, foi a primeira delegacia acionada pela família quando o Breno ainda estava desaparecido, mas há um impasse se quem vai comandar este inquérito será a delegacia de Branquinha ou da cidade de União dos Palmares. A gente vai continuar acompanhando, Edson. Perfeito, Bi. E assim, o laudo do IML é importante para provar o seguinte: por mais que os criminosos tenham tentado disfarçar ali, de repente, talvez a ideia dos criminosos fosse jogar o carro ali dentro do açude, o carro ficaria submerso, a polícia iria ter dificuldade de encontrar, talvez demorasse meses ou não chegasse a ser encontrado esse veículo, mas possivelmente isso não deu certo porque o carro ficou atolado antes de entrar completamente no açude, Então a gente viu que metade do carro estava debaixo d'água, a outra metade não, e o corpo do jovem estava no banco de trás, E depois o IML provou que ele teve, a causa da morte foram os tiros, mas ele também tinha tido uma luta corporal ali com os criminosos, o criminoso ou os criminosos, que a gente não sabe ainda quantas pessoas estão envolvidas nesse crime, Bia? Isso, mas esse exame que foi feito no IML, ele foi muito importante, Vai somar muito à investigação, não só porque a causa da morte está definida como tiros, mas saber que ele resistiu, que ele lutou. Inclusive, o médico legista conseguiu coletar material genético das unhas do Breno. Esse material ele vai ficar guardado para uma futura comparação com o perfil genético de algum suspeito que seja preso. Então, até isso,
a perícia conseguiu extrair, né, das unhas do Breno, o que é um trabalho muito minucioso e perfeitamente possível de se identificar se havia algum material genético de outra pessoa. Isso vai ser muito útil para o trabalho de investigação. Vai dar um subsídio, um suporte muito grande à polícia, com certeza, para tentar identificar o perfil genético de alguém. Quem esteve ontem no local onde o Corpo de Bombeiros conseguiu, né, retirar o carro do açude, a perícia fez todo o trabalho inicial, foi o repórter Alan Garcia. Ficou, inclusive, até à noite para acompanhar esse trabalho tão difícil nessa área de difícil acesso lá em Branquinha. Vamos ver. Essas foram as imagens de Breno Paladino postadas nas redes sociais pelos parentes desde que ele desapareceu. O jovem de 21 anos saiu de Maceió na quarta-feira passada. Disse à família que iria à União dos Palmares fazer compras. Sem dar notícias, a mãe dele achou estranho o comportamento do filho e decidiu registrar o boletim de ocorrência na DEIC. No começo da tarde desta quinta-feira, policiais do grupamento aéreo da Polícia Militar encontraram este veículo meio submerso em um açude, na zona rural de União. Fomos acionados via DEIC, né? Vieram 2 policiais do DEIC, embarcaram conosco e fomos a campo. Tinha os informes de que se tratava do local próximo à União dos Palmares. Fizemos buscas em contato com viaturas do batalhão de área de União. Eles nos relataram que algum popular observou um carro com as características do mesmo, né? Num açude, com a frente já num açude. E após realizarmos buscas na região, nós de fato encontramos esse carro. Né? O carro estava com a frente toda já submersa, num açude próximo lá da região de União dos Palmares. Efetuamos um pouso, né? E descemos e averiguamos isso. Averiguamos que o carro batia com a característica passada e infelizmente também tinha um corpo dentro do veículo. Isolamos lá o local, acionamos as viaturas que estavam por terra, chegou também o delegado local e outras equipes comandadas pelo Tenente Santiago da Polícia Militar. E de lá nós partimos e ficou a cargo tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar no local. Até o fim da tarde, a polícia não confirmava que a caminhonete e o corpo encontrados eram de Breno. Às 5h30 da tarde, a equipe do Instituto de Criminalística chegou a este trecho da BR-104, em União dos Palmares. Daqui, todos seguiram por essa estrada de barro. Nossa equipe acompanhou. Depois de andarmos por 20 minutos nessa estrada de barro, paramos neste trecho, onde está o pessoal do Instituto de Criminalística, da Polícia Civil e da Polícia Militar, todos aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros, que vão retirar o corpo que está dentro da caminhonete, ainda submerso no açude onde foi encontrado. Era 8h30 da noite quando os bombeiros militares chegaram ao ponto de encontro. Seguimos a pé por este caminho estreito, de mata fechada e muita lama. Foi uma caminhada de 10 minutos até encontrarmos o carro. A equipe de resgate preparou os equipamentos e desceu para retirar o corpo que estava no banco de trás. Bombeiros e policiais militares puxaram a maca até a parte plana, onde estávamos. Com o corpo fora da água, a perícia deu início ao trabalho. Neste primeiro momento, foi possível perceber que Breno levou 2 tiros, um na nuca e o outro na cabeça, todos a queima-roupa. A perícia também observou que a placa do carro encontrado no açude é a mesma divulgada nas redes sociais pelos parentes de Breno. O corpo estava vestido com a roupa idêntica a que Breno usava nesta foto. E, para não restar dúvida, a tatuagem no peito com a palavra mãe. Depois da perícia, o IML recolheu o corpo e seguiu para Maceió. A gente lembra a vocês que até agora a única versão apresentada à polícia é de que o Breno Paladino Moraes, de 21 anos, ele saiu de casa na última quarta-feira para ir vender ou comprar ouro na cidade de União dos Palmares. Essa teria sido a única informação que ele deu à família em casa quando saiu naquela quarta-feira. Porém, ele não retornou, a família não conseguiu mais contato com o jovem e por isso a mãe dele procurou a DEIC, a Divisão de Investigação Especial, para saber, para dar conta do desaparecimento
desaparecimento, já que estavam todos muito preocupados. Ainda na quarta-feira, iniciou-se uma campanha pelas redes sociais, divulgando a foto do Breno, a foto da caminhonete que ele saiu, para ver se alguém tinha notícias. E, infelizmente, a morte acabou se confirmando ontem à tarde, quando a caminhonete foi encontrada e depois confirmado que o corpo da vítima estava dentro do veículo. Mas a única informação é essa, de que ele saiu para negociar ouro. Agora, caberá à polícia investigar há quanto tempo ele estava praticando essa atividade, se ele tinha ido a uma loja ou encontrar alguém e também ouvir testemunhas, pessoas próximas do Breno que podem detalhar melhor essa rotina e com quem ele possivelmente negociava. Fica a cargo da investigação daqui para frente. Edson? Isso mesmo, Bia. Vamos continuar acompanhando, né? E claro, a gente passa os sentimentos para a família. Claro que deve ser um momento de muita dor. A gente respeitou, inclusive, de não chegar próximo lá na questão do cemitério. Mas é claro que a polícia deve ouvir os familiares para tentar ter mais algum tipo de informação que possa tentar fechar essa situação aí. O que é que ele foi fazer em União, especificamente, ou quem ele foi encontrar em União. Não sei se vai ser possível encontrar o celular, talvez não, né, pela situação. Não sei se os criminosos levaram o celular dele, mas de repente é possível de se conseguir alguma coisa, enfim, pela operadora, que possa trazer alguma informação para ajudar no trabalho da polícia. Claro que agora a principal linha de investigação é latrocínio, mas pode surgir alguma outra situação aí no meio do caminho, dependendo das testemunhas e dependendo das situações que sejam encontradas, né, exatamente na investigação, né, Bia? Sim, sim, existem várias técnicas para isso, muito embora o aparelho dele não tenha sido recuperado, existe uma coisa chamada quebra de sigilo telefônico. Então a polícia consegue saber os locais por onde ele passou, utilizando o celular, as últimas ligações que o Breno fez, por onde ele esteve e até mesmo possíveis conversas que ele pode ter feito por um aplicativo de mensagens. A polícia tem condições de obter essas informações, mas claro, eles se reservam, né, para não dar muitos detalhes sobre o andamento da investigação, porque naturalmente isso pode atrapalhar, mas que vai ser um trabalho difícil, sim, daqui para frente, até pela região em que o crime foi praticado, né? Um local totalmente ermo. Vocês viram aí nas imagens do Alan, ele até demorou para chegar naquela região. Uma região de difícil acesso, com pouca gente, poucas testemunhas, mas a polícia, com empenho e com a ajuda da tecnologia, pode e tem muita condição, sim, de avançar. Edson? Perfeito, Bia. Obrigado pelas suas informações. A gente agradece também ao Alan, a toda a equipe da TV Pajuçara, que acompanhou todos os detalhes, inclusive, do resgate do corpo ontem, com exclusividade lá na região de União dos Palmares, né? União e Branquinha, as duas cidades muito próximas. Obrigado, Beatriz Lacerda, ao vivo com a gente aqui no Cidade. Se você tem alguma informação, você de repente da região aí de União dos Palmares, de Branquinha, se tem alguma informação que possa ajudar a investigação da polícia, você pode informar isso através do Disque Denúncia, que é o 181. Não precisa você se identificar, você passa a informação. E essa informação pode ajudar na conclusão desse inquérito ou para se encontrar, de repente, ou a causa dessa morte, né, ou as pessoas envolvidas nesse crime, nesse assassinato, tá? 181 é o Disque Denúncia.